O vestido branco parecia respirar junto com a noiva cada vez que o órgão soltava um acorde longo, como se a igreja inteira se preparasse para guardar um segredo dentro das paredes de pedra antiga. No corredor central, as flores desciam como pequenas cachoeiras, e o perfume de lírio se misturava ao cheiro de madeira encerada. A noiva parou 2 passos antes do altar, sentindo o coração bater no ritmo dos sinos, quando a madrinha se aproximou por trás, encostou os lábios ao seu ouvido e sussurrou algo que ninguém mais ouviu. Foi um sussurro curto, uma frase do tamanho de um alfinete, mas que atravessou a espinha da noiva como um raio silencioso. Os convidados, atentos às câmeras e aos lenços, viram apenas o leve tremor nas mãos dela, o olhar fugindo por um segundo para o vitral azul onde um anjo de vidro parecia erguer uma espada. O noivo, firme à frente, não percebeu que o sorriso da mulher que amava ficou meio centímetro menor. O celebrante folheou o livro com calma de quem já viu de tudo, mas não aquilo. A madrinha, depois do sussurro, deu um passo para o lado e ceguei o rosto, guardando a própria respiração como quem teme que uma fagulha vire incêndio. No banco da frente, a mãe da noiva ajeitou o colar e tentou decifrar a cor que apareceu nas bochechas da filha. Não era vergonha, nem medo puro. Era o tom de quem precisa decidir em segundos o que fazer com uma verdade que chegou tarde. 2 padrinhos trocaram olhares rápidos, sem saber se tinham testemunhado um gesto de carinho ou um pedido de socorro. No fundo da igreja, alguém segurou o choro de um bebê, e o silêncio ficou tão atento que se ouviu o papel do programa de cerimônia amassar entre dedos nervosos. A noiva respirou fundo, segurou o buquê com força e, quando ergueu os olhos, já não eram exatamente os mesmos. Havia ali uma clareza nova, uma lente sem neblina. O sussurro da madrinha tinha o peso de uma chave esquecida, abria uma porta que ela evitou a vida inteira. Em 3 segundos, ela percorreu anos de lembranças, risos, promessas, ausências. E, antes do sim, fez algo que ninguém esperava, pediu para falar. O órgão silenciou, as cabeças se inclinaram, e a história deixou de ser um roteiro ensaiado para virar verdade viva, diante de todos. Toda cerimônia guarda um ponto em que o destino pisa no freio, olha pelo retrovisor e decide se continua na mesma estrada ou dobra à direita. Esta história acontece nesse exato ponto, no instante em que a madrinha aproxima os lábios do ouvido da noiva e sussurra algo capaz de mudar a cor do dia. Não é sobre escândalo pelo escândalo. É sobre coragem, sobre a linha fina entre lealdade e silêncio, sobre o preço de dizer a verdade quando ela pode desmontar um altar inteiro. Cada palavra aqui foi escolhida para que o leitor veja, ouça, sinta, como se estivesse sentado no 3º banco da nave, com a luz do vitral cortando o rosto. Antes de continuar, um convite sincero: inscrever-se no canal ajuda esta comunidade a crescer e a contar mais histórias assim, humanas, cheias de detalhe e respiração. O like é a prova de que este tipo de narrativa importa. Nos comentários, vale muito dizer de qual país e cidade está acompanhando. Essa troca desenha um mapa de gente que acredita que a verdade, por mais dura, ainda é um gesto de amor quando dita na hora certa. Partilhe também se já viveu um momento em que um sussurro mudou a direção de um dia. Ao longo dos próximos capítulos, vamos atravessar camadas, o passado da madrinha e da noiva, o fio que as liga ao noivo, o segredo que foi guardado por tempo demais, o motivo real do sussurro e o silêncio que tomou a igreja. Não haverá frases vazias, nem atalhos fáceis. Haverá sala de costura com cheiro de café, mensagens não enviadas, um anel esquecido na gaveta, e uma memória que insiste, como se batesse a porta desde sempre. No fim, quando o silêncio enfim se instala, não será por falta de palavras. Será porque, diante da verdade, às vezes tudo que resta é ouvir o coração aprender um novo compasso. A manhã começou na casa da madrinha, com a luz entrando pela janela da cozinha e batendo no vidro de um pote de açúcar. Helena, madrinha e amiga de infância, mexeu o café devagar, tentando acalmar a mente. Na mesa, o convite do casamento repousava aberto, com aquela caligrafia bonita que a noiva, Marina, sempre teve. Ao lado, um envelope pálido, fino, que Helena já havia lido e relido a ponto de saber cada dobra. Ela não queria levá-lo. Não queria ser ponte de dor. Mas a verdade às vezes tem a teimosia de um rio quando descobre o caminho para o mar. Marina acordou cedo, não por ansiedade, mas por hábito. Sempre foi de levantar antes do sol,
abrir a janela e ouvir o barulho da cidade tomando coragem. O vestido estava pendurado no armário desde a véspera, com aquele brilho contido que não compete com a noiva, apenas a abraça. No criado mudo, um bilhete da mãe: filha, quando o coração bater rápido demais, lembra de respirar com os pés no chão. Ela sorriu. Respirar com os pés no chão era o tipo de conselho que só uma mãe que já atravessou tempestades pode dar. O noivo, Augusto, correu os olhos pelo cronograma impresso pelo cerimonial. Hora do barbeiro, hora das fotos, hora de sair. Era um homem de rotinas e listas. A previsibilidade lhe dava sensação de controle, como se a vida fosse um quadro de horários. No bolso do paletó, uma aliança lisa e um discurso ensaiado na mente. Ele se via como alguém que construiu tudo no esforço, que merecia aquela felicidade meticulosamente planejada. Talvez por isso não percebesse as dobras da própria história onde a luz não entrava. Helena e Marina eram amigas desde os tempos de escola. Aprenderam a nadar no mesmo clube, colaram o mesmo pôster na parede do quarto, dividiram fones de ouvido em ônibus lotado, prometeram, entre confidências, estar uma do lado da outra nos dias grandes. Quando Augusto apareceu, a amizade se ajustou ao novo desenho sem drama. Helena sempre foi de observar por dentro, os silêncios, as pausas, as reticências. Percebeu o cuidado de Augusto, as flores nos aniversários, os jantares aos domingos. Percebeu também ausências miúdas que, como formiga, parecem nada até que você vê a trilha. O envelope pálido chegará a Helena há 3 semanas, numa tarde comum. Um motoboy tocou o interfone, entregou sem dizer palavra. Dentro, 2 coisas, uma foto e um recibo. A foto mostrava Augusto em um café discreto, cabeça baixa, mãos entrelaçadas às de outra mulher. O recibo, pago em dinheiro, era de uma clínica pequena de exames de DNA, com nomes abreviados. Não havia explicação, apenas datas que coincidiam com fins de tarde em que ele ficou preso no trabalho. Helena guardou o envelope, esperando o impulso baixar. Rezou para ser equívoco. Não era. Na véspera do casamento, Helena quase contou. Pegou o telefone, escreveu uma mensagem longa, apagou. Ligou, deixou tocar, desligou antes do primeiro alô. A lealdade lhe puxava por 2 braços. De um lado, a amiga que confia, do outro, o dever de não calar diante de uma pedra no meio da estrada. Dormiu mal, abriu e fechou gavetas, tentou se convencer de que não era a hora. De manhã, a decisão se desenhou com a nitidez de um céu de inverno: não levaria foto. Não exporia, não faria espetáculo. Diria só o que bastava, a existência de algo que a noiva merecia saber antes do sim. Na igreja, pouco antes da cerimônia, Helena pediu 1 minuto a sós. Não havia tempo para conversa longa. Havia espaço para uma frase limpa, que coubesse num sussurro sem ferir mais do que o necessário. Ela se aproximou do rosto de Marina, sentiu o cheiro do perfume que as duas compraram juntas no centro, e disse: se você precisar parar, eu te seguro. Marina sorriu sem entender. Helena então precisou afiar a coragem, como quem puxa linha na agulha. Há algo sobre o Augusto. Não é fofoca. É sério. Se quiser, saímos agora. Marina olhou para a amiga e viu ali o mesmo olhar do corredor da escola, quando Helena defendeu de uma injustiça besta. Não era alarme barato. Era cuidado. É algo que me impede de casar. Helena assentiu, muito pouco. Não era um não case berrado. Era um não vá sem ver. A coordenadora do cerimonial chamou. O órgão encheu o ar. O vestido foi ajeitado. A marcha começou. Marina caminhou com sussurro dentro do peito como quem carrega um vidro com algo muito precioso e frágil. Quando a noiva chegou ao altar, cada passo parecia pedir um pedaço de ar. O celebrante sorriu, o noivo sorriu. Helena ficou a meio metro, com as mãos unidas, como quem ora de pé. O sussurro fez o seu trabalho, entregou a Marina o direito de escolher com olhos abertos. E ela, por lealdade a si mesma, decidiu que não diria sim com dúvidas atravessadas. Pediu a palavra. A igreja, que sempre tem barulhos pequenos, de repente ficou tão quieta que se ouviu a respiração dos vitrais. Antes de começar, eu preciso falar.
A voz de Marina saiu clara, sem tremor, como em raros momentos na vida em que a coragem senta no banco da frente. O celebrante, experiente, inclinou a cabeça. O noivo franziu a testa, num gesto pequeno de quem não gosta de mudanças de plano. Os convidados congelaram as expressões, sorrisos suspensos, celulares a meio caminho do bolso, crianças com pirulitos no ar. A frase cortou o tecido do protocolo como uma tesoura muito afiada. Quero agradecer cada um que veio até aqui. Sei o quanto vocês se arrumaram, o quanto é importante. Uma pausa. Mas um casamento é um passo de quem vai viver sob o mesmo teto, nas mesmas manhãs, nas mesmas noites. E eu aprendi que a verdade, mesmo dolorida, é o único chão firme. Helena respirou, como quem compartilha metade do peso. Augusto apertou os lábios. Marina, podemos falar depois? Ela negou com a cabeça, serena, depois vira poeira. Agora é pedra. A mãe de Marina levou a mão ao peito, o pai endireitou o queixo, não para endurecer, mas para dar à filha a moldura de respeito que ela sempre teve em casa. A madrinha mantinha os olhos na noiva, sem piscar, como quem vigia o voo de alguém que amamos. Eu recebi um aviso de alguém que me ama. Não vi papéis, não vi fotos hoje. Não vim aqui acusar. Vim pedir clareza. Augusto, existe algo que eu precise saber antes de dizer sim? O noivo olhou ao redor, como quem procura uma parede para encostar. O que dizer, em frente a todos, sem explodir a ponte? Ele tentou a rota da neblina. Amor, todo mundo tem passado. Marina não piscou. Eu não perguntei do passado. Perguntei do agora. O celebrante manteve o livro aberto, mas os olhos estavam num lugar mais alto. Havia uma verdade pairando no ar que pedia pouso. Podemos conversar lá fora, insistiu Augusto, num sussurro áspero. Podemos. Mas a resposta precisa caber em uma frase. Eu devo saber de algo. A igreja se inclinou para a frente como uma plateia sem querer ser plateia. Um padrinho deixou cair discretamente um suspiro. Uma senhora idosa, 3 bancos atrás, cruzou os dedos com força. É curioso como, nessas horas, a vida de cada um também treme, como se uma corda invisível ligasse todas as nossas escolhas. Eu errei, disse ele, finalmente. 2 palavras. Uma pedra. O erro tem nome? Perguntou Marina, sem ironia. Tem. Não é o que você pensa. Eu não disse o que penso. Perguntei o que é. Augusto olhou para baixo, como quem busca as palavras no chão. Eu ajudei alguém. Uma pessoa de quem cuidei antes de você. Houve um pedido, um exame. Eu não sou pai, Marina. Eu só tive medo de te contar. O silêncio que seguiu não foi vazio. Foi um silêncio cheio, denso, onde as palavras mexem dentro da cabeça de todos. Não havia traição em curso, ali. Havia segredo, medo, dúvida. Marina sentiu as pernas voltarem a ser dela. Obrigada por dizer. Ela virou o rosto para a madrinha. Helena sentiu, quase sorrindo, como quem diz, você está de pé. A noiva então pediu mais um minuto. Se me permitirem, eu gostaria de ouvir também essa pessoa. Não hoje, mas em breve. Se a vida bate a porta, a gente precisa olhar no olho. O celebrante respirou. Viu que a verdade havia encontrado uma cadeira. Querem alguns minutos na sacristia? Marina olhou a igreja. Quero mais que isso. Quero dizer uma coisa para todos. O coração coletivo perdeu um compasso. A gente aprendeu a aceitar cerimônias perfeitas como sinônimo de amor. Eu não quero perfeição. Quero verdade. Por isso, se seguirmos, será com este combinado: nenhum segredo dorme embaixo da cama. Uma senhora chorou em silêncio. O organista, sem tocar, levou a mão ao peito. Augusto olhou para Marina como quem vê alguém pela primeira vez. Não pela beleza do vestido, mas pela coragem de dizer o que a maioria engole. Eu topo, respondeu, curto, verdadeiro. E aceito conhecer o que você precisou esconder. A igreja, entretanto, continuou muda. Era um silêncio de respeito, de aprendizado,
de espelho. Silêncio que guarda, inclusive, o lugar que um sussurro merece. Nem arma, nem fofoca. Cuidado! Na semana seguinte, a casa da madrinha virou sala de costura do destino. A mesa da cozinha recebeu 3 xícaras de café, pão na chapa, um prato de mamão cortado. Helena achava importante que conversas sérias tivessem pão e fruta por perto. O corpo precisa entender que está seguro. Sentaram-se ali Marina, Augusto e, meia hora depois, Júlia, a mulher da foto, rosto simples, olhos atentos. Não era um fantasma de novela, era gente. Júlia chegou com uma pasta de plástico opaca. Cumprimentou com respeito, pediu desculpas por qualquer incômodo. Eu não queria que vocês me conhecessem assim, disse, mexendo nos dedos. Mas eu precisava de ajuda. Não para dinheiro. Para a verdade. Ela abriu a pasta. 3 papéis. O pedido do exame, a confirmação negativa da paternidade, um bilhete antigo de agradecimento a Augusto por um tempo em que ele apoiou o irmão dela no hospital. Nada ali cheirava a trama. Cheirava a vida, com seus remendos. Marina respirou. O corpo dela foi desenrolando como quem tira um nó de corda grossa. Olhou para Augusto. Por que o segredo? Augusto apertou os olhos. Vergonha. Não da Júlia. Da situação. Medo de parecer que eu vivia outra coisa. Eu quis te poupar da confusão, mas transformar verdade em gaveta sempre se volta contra a gente. Marina não buscou heroísmo na resposta. Buscou humanidade. Encontrou. Helena, de canto, fazia o que sempre fez, sustentava o teto com presença. Não era protagonista, não queria medalhas. Tinha sido a ponte. E pontes não escolhem quem atravessa, apenas aguentam o peso. Obrigada por vir, disse para Júlia. Obrigada por chamar, devolveu ela. Houve silêncio bom. Aquele que não dói. O relógio da parede fez um barulhinho discreto. A vizinha gritou o nome do filho na rua. O mundo seguiu. Dentro, um pedaço da vida se alinhou. Marina então fez um pedido: quero ver a clínica. Não por desconfiança. Por paz. Foram juntos. A recepcionista reconheceu Júlia, puxou a ficha, mostrou datas. O médico, de boa vontade, explicou que o exame foi feito 2 vezes por segurança, que o resultado foi o mesmo. Nada sensacional. Só a burocracia da verdade. Na saída, Marina segurou a mão de Júlia. Se precisar de rede, me chama, disse. Júlia sorriu como quem ouve música. Preciso menos depois de hoje, respondeu. À noite, deitada, Marina pensou no sussurro. Não como ferida, mas como faísca. Como certas luzes que só se veem quando alguém apaga o abajur. Lembrou da igreja, do vitral, do anjo com a espada. Não para punir, para abrir caminho. Agradeceu a madrinha em mensagem curta. Obrigada por me dar escolha. Helena respondeu com a simplicidade que preserva amizades. Obrigada por ficar inteira. No fim daquela semana, a família de ambos se reuniu para recomeçar o roteiro. Nada de discursos longos. O pai de Marina trouxe goiabada cascão, a mãe de Augusto levou pastel de forno. Comer junto é um jeito antigo de dizer estamos do mesmo lado. Falaram sobre trabalho, sobre a avó que esquecia nomes, sobre o time que precisava de um meia. Entre uma fala e outra, Marina explicou o combinado novo. Aqui, segredo não vira mofo. Se tiver medo, a gente leva junto. Helena observou de um canto, com um copo de suco na mão. Sentiu o corpo relaxar de um jeito que só acontece quando uma ponte cumpriu seu destino e pode descansar na beira do rio, ao sol. Às vezes, a coragem mora no ato de sussurrar. Outras, no ato de ouvir. Ali, estava nos dois. O casamento remarcado aconteceu num fim de tarde, com a luz inclinada como se o céu tivesse sentado no parapeito para assistir. A igreja era a mesma, mas não era igual. Havia uma verdade morando nos bancos, como uma convidada invisível e benquista. Os mesmos lírios, o mesmo órgão, outra respiração. No convite, um acréscimo discreto no rodapé, cerimônia íntima. Sem registros durante os votos. Não era para ocultar nada.
Era para proteger o que é de dentro. Quando Marina entrou, a marcha não pareceu uma música que empurra para frente. Foi uma trilha que acompanha o passo de quem sabe aonde pisa. Helena caminhou ao lado, mão leve no braço, olhar claro. Ao passar pelo primeiro banco, Marina viu a senhora idosa que havia cruzado os dedos semanas antes. Ela sorriu, tão de verdade que o rosto inteiro sorriu junto. Um silêncio respeitoso cobriu a nave. Silêncio que não julga, que não exige, que acolhe. Desse silêncio se faz bênção. Nos votos, não houve poesia rebuscada. Houve frases que cabem na boca de quem vai usá-las no dia a dia. Eu prometo falar antes do nó, disse Marina. Eu prometo ouvir antes da defesa, disse Augusto. O celebrante, ao final, não contou anedotas. Apenas disse: hoje vocês nos ensinaram que a verdade não estraga amor. Ela o veste de roupa de trabalho. As pessoas assentiram com a cabeça como quem acaba de aprender a receita de um pão novo. Na hora da festa, a pista de dança não começou com explosão. Começou com uma música antiga, daquelas que a avó ouvia lavando a calçada. Helena dançou com o pai de Marina, que lhe agradeceu baixinho. Obrigada por não desistir dela, disse ele. A gente não desiste de quem tem casa na nossa vida, respondeu. Júlia passou por ali, deu um abraço discreto nos dois, partiu com um pedaço de bolo embrulhado. Nada mais certo. Levar bolo é um jeito bonito de levar um pouco do que foi partilhado. No brinde, ninguém disse a palavra superação. Era grande demais para caber no copo. Disseram obrigada. Obrigada por nos lembrar que dá para recomeçar com respeito, disse a mãe do noivo. Obrigada por nos mostrar que a coragem às vezes fala baixo, disse o irmão de Marina. E alguém, atrás, comentou: silêncio bonito esse de hoje. Sim, o silêncio também tem adjetivos. O de antes fora denso, tenso. O de agora era largo, manso. Helena, por fim, aproximou-se da noiva para um abraço que guardava 3 décadas. Se um dia eu precisar, você sussurra para mim? Marina riu com os olhos. Eu aprendi com a melhor. E ficaram ali, na beira da pista, vendo o mundo dançar, enquanto por dentro um fio invisível costurava futuro com mãos firmes. Casamento não acaba na igreja, começa na segunda-feira. O primeiro teste veio cedo, na mesa da cozinha, quando Augusto contou um tropeço no trabalho que teria escondido antes. Marina ouviu, respirou, fez pergunta simples. Descobriram juntos que nomear medo é metade da cura. À noite, antes de dormir, escreveram num papel e colaram na geladeira. Combinado da casa, verdades cabem no dia. Helena seguiu vida adiante, mas não voltou ao modo de descanso total. Continuou perto, como a lâmpada do corredor que fica acesa à noite para ninguém tropeçar. Um mês depois, recebeu uma mensagem de Júlia com foto. O irmão que finalmente terminara o tratamento, um sorriso 8 dentes, a mão em sinal de paz. Vocês ajudaram sem fazer barulho, dizia a legenda. Helena guardou no coração como quem guarda uma concha. Na primeira discussão do casal, porque casamentos com verdade também discutem, Marina saiu para andar, voltou com pão fresco, e o desculpa veio com manteiga. Não romantizaram. Entenderam que não há vacina contra desentendimento. Há treino. E no treino, a regra era clara: não dormir com o nó. Descobriram outro hábito bom: a cada sexta-feira, um brinde curto semana, com as 3 melhores coisas e a uma que podia melhorar. O brinde não pegava sempre. Mas quando pegava, lembrava porque o sim foi dito. No aniversário de 1 ano do casamento, comemoraram com jantar simples em casa da madrinha. Mesa esticada, amigos por perto. A senhora idosa da igreja estava lá, virou tia de todos. Júlia trouxe salada de batata. Alguém colocou a mesma música antiga. Riram de histórias de escola. Em dado momento, o assunto voltou ao dia do sussurro. Não para remexer dor, para agradecer. Se você não falasse, eu teria medo maior dentro de mim, disse Marina. Se você não ouvisse, eu teria culpa maior dentro de mim, disse Augusto. Se vocês não recomeçassem, a gente teria perdido a chance de aprender com vocês, disse Helena. No fim da noite, quando o último copo foi lavado e a mesa cheirava limão,
Helena ficou sozinha na cozinha por 2 minutos, como sempre faz. Agradeceu o silêncio certo, aquele que abençoa, e a coragem que fala baixo. Porque um sussurro não é arma. É vela. Acende no ouvido o que precisa de luz no coração. E se um dia alguém perguntar como foi que tudo mudou numa igreja cheia, ela vai dizer: ninguém gritou. Uma amiga só colocou uma chama pequena no lugar exato. Histórias de casamento costumam terminar no beijo no altar. Esta não. Aqui, o beijo foi importante, claro, mas o que moveu as placas do dia foi um sussurro, curto, leal, no tempo certo. Daquele gesto nasceu um acordo que cabe em qualquer casa, verdade primeiro, sempre com cuidado. O silêncio que tomou a igreja não foi de choque raso, foi o silêncio de quem percebeu que assistir à coragem é um privilégio. E que a amizade, quando amadurece, vira farol, não cega, orienta. Se esta história encontrou um lugar na sua lembrança, vale muito a sua inscrição. Ela nos permite continuar contando narrativas que respeitam o detalhe e o afeto. Deixe um like se acredita que a verdade pode falar baixo e, ainda assim, ser a voz mais forte da sala. Nos comentários, diga de qual país e cidade está acompanhando. É bonito ver como essas histórias correm por ruas diferentes, e ainda assim, tocam portas parecidas. Se quiser, conte também de um dia em que um aviso sincero salvou um caminho. Fique como um lembrete simples: a vida não precisa de cenas grandiosas para mudar de direção. Às vezes, é um lábio encostando no ouvido, uma frase que cabe na palma da mão, um silêncio que escuta. E o coração, finalmente, aprendendo a dizer sim com a luz acesa.